Olá, bom dia. Quero iniciar esse culto desejando a vocês um feliz e abençoado ano novo. Feliz e abençoado 2021. Apesar de estarmos iniciando um novo ano no calendário civil, de acordo com o calendário litúrgico, hoje celebramos o segundo domingo após o Natal, data especial onde lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje também é uma data muito especial para a nossa comunidade aqui de Paraju, pois neste ano celebramos 122 anos de existência dessa comunidade. Quero saudar a vocês que nos acompanham neste momento com o lema bíblico desta semana, que é do Salmo 98, versículo 4. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Esse salmo nos convida a louvar a Deus, porque Ele é um grande Rei, Ele é muito poderoso. Nos convida a louvar a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz. Com essas palavras, saudamos a vocês e celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a todos para um momento de oração, de confissão de pecados. Oremos. Senhor, Deus de misericórdia e Deus da salvação, diante de Ti reconhecemos que somos pessoas falhas e pecadoras. Com o passar do tempo, vamos esfriando, perdendo as oportunidades que nos dás. Deixamos de vigiar e orar. Desobedecemos a Ti e a Tua palavra. Seguimos nossos próprios caminhos e caímos em pecado. Senhor, perdoa-nos, porque nem sempre procuramos fazer o bem e o que é certo. Perdoa-nos porque destruímos a Tua criação. Perdoa-nos quando tratamos as pessoas com indiferença ou as julgamos. Concede-nos, Senhor, o Teu perdão. Restaura-nos, ajuda-nos a permanecermos atentos, fiéis a Ti. Assim oramos e pedimos o Teu perdão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Por isso, através dessa palavra, aos que confessam os seus pecados, também pode ter a certeza de que Deus assim nos perdoa. Amém. Cantemos o hino Se Confessarmos os Nossos Pecados. Se confessarmos os nossos
os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nosso mundo, presenciamos muitas injustiças, ódio, violência, mulheres sendo assassinadas brutalmente pelos seus ex-companheiros, pessoas que perdem a vida a troco de nada. Diante dessas injustiças, clamemos a Deus que tenha piedade, cantando o hino pelas dores deste mundo. Imploramos piedade a só Deus geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleis. Gratos a Deus que ouve a nossa voz, o nosso lamento, gratos a Ele que nos concede o perdão e a sua graça, queremos o louvar e glorificar através do hino Cristo, nome glorioso. Nome glorioso, precioso Salvador, belo Senhor,
convido para mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Criador, te louvamos e agradecemos por este dia, por teu amor, tua bondade e tua fidelidade. Senhor, tu és um Deus gracioso. O Natal foi há alguns dias. Nesta data tão especial, lembramos e celebramos que tu vieste a nós em Jesus Cristo, teu Filho. Tu vieste nos resgatar dos nossos maus caminhos e nos possibilitar uma nova vida. Pedimos, Senhor, através de Cristo, resplandeça a tua luz neste mundo de trevas. Dá-nos esperança em meio ao caos e dá-nos coragem e fé para continuarmos servindo a ti e ao nosso próximo. Assim oramos por teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nos preparando para as leituras bíblicas, cantemos o hino Palavra de Deus. Que sofrem sua dor, ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo para que eu possa ver tua benignidade, salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Ouçamos a leitura do livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 14. O Senhor diz: Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei nos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar, como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando, e eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no monte Sião, vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem.
Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Ouçamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 10 a 18. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. Convido para um momento de oração. Senhor, Tua palavra vem a nós como lâmpada e luz para os nossos pés, para o nosso caminhar. Ilumina-nos neste momento, dá-nos entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos a crer e confiar nesta palavra e também colocá-la em prática. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Passamos alguns dias pelo Natal, uma data muito especial onde relembramos, celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o Evangelho de João, ele trata a respeito do mistério da pessoa de Jesus Cristo. Ouvimos antes a leitura do Evangelho de João, o capítulo 1, os versículos 10 a 18. E no Evangelho de João, ele se ocupa com a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Por isso, ao longo do Evangelho, vamos perceber os chamados 7 eu sou, onde Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ele disse: eu sou a videira verdadeira. Portanto, João se ocupa com a pergunta: quem é Jesus Cristo? E ele tenta responder isso ao longo do seu evangelho. E na leitura que nós ouvimos antes, o versículo 10, João escreveu: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. João inicia dizendo: a palavra estava no mundo. Mas o que isso significa? Uma outra tradução nos traz o termo verbo. O verbo estava no mundo. Mas o que significa esta
palavra ou este verbo. Se olharmos para o Antigo Testamento, Deus criou o universo, o céu, a terra, todas as coisas por meio da sua palavra. Ele disse: haja luz, e aquilo aconteceu. De fato, a luz passou a existir. Portanto, nesta época de João, nessa época de Jesus Cristo, a Bíblia do povo era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, então, criar, governar, julgar, dirigir e o presentear de Deus, ele acontece por meio do seu falar, por meio da palavra de Deus. Deus criou o universo, todas as coisas por meio da sua palavra. E agora, João, ele resume o mistério da pessoa de Jesus Cristo nessa expressão, palavra, verbo. Quando João, então, aqui está falando da palavra, ele está se referindo agora a Jesus Cristo. A palavra era o meio pelo qual Deus se revelava e comunicava com a humanidade, com cada um de nós. Deus falava com os profetas, por meio da palavra. A palavra era intermediadora entre Deus e os seres humanos. E agora João está dizendo que a palavra é uma pessoa. Não é mais um conjunto de letras, não é um som, mas é uma pessoa. Essa palavra agora encarnou, entrou à nossa realidade. Essa palavra é Jesus Cristo. Por isso agora Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e os seres humanos. Entre Deus e cada um e cada uma de nós. O versículo 14 também, João escreveu: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Palavra. Que palavra é esta? João está se referindo a Jesus Cristo. Portanto, ele é o intermediador entre Deus e o ser humano. E por Jesus Cristo ser este verbo, essa palavra, ele também quer ser ouvido. Ele quer que nós ouçamos, que nós obedeçamos a ele e que nós também creiamos nele e na sua palavra. Novamente, o versículo 10, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Portanto, Deus criou o mundo e nesse momento da sua criação, Jesus Cristo já estava presente. E por meio de Jesus Cristo, Deus criou o mundo, criou um universo. Isso significa que em lugar e momento algum nós sairemos da esfera do poder de Jesus Cristo. Ele está em toda a parte. Independente de como o nosso mundo está hoje, ele tem a sua origem em Deus e na sua palavra. E a terceira parte do versículo 10 nos diz: mas o mundo não a conheceu. As pessoas vivem buscando o sentido, a origem, a explicação para a vida. Cientistas, pesquisadores se debruçam em cima tentando descobrir qual é a origem da vida, da onde ela surgiu, de onde nós viemos. E assim, mas João nos escreveu no capítulo 1, versículo 4, a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A palavra, ou seja, Jesus Cristo, é a fonte da vida. E ele veio para nos trazer a vida. E a nossa vida ou a nossa existência só faz sentido diante de Deus, diante de Jesus Cristo. É somente em Deus, somente em Jesus Cristo, que nós encontraremos de fato sentido para a nossa existência. Mas o versículo diz no final: mas o mundo não o conheceu. Talvez isso explique porque o nosso mundo está um caos. Porque muitas pessoas não reconhecem e não veem em Deus a origem da sua vida, da sua existência. Depois, no versículo 11, João escreveu: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Jesus Cristo era descendente do povo judeu e João está se referindo ao povo judeu. Cristo veio no primeiro momento para este povo, para chamar eles novamente para perto de Deus. E agora então essa palavra, ou Jesus Cristo, era como um senhor que retorna para casa, mas os seus próprios familiares fecharam a porta para ele. Jesus veio para o seu povo,
para os judeus, mas eles fecharam a porta. Eles não queriam ouvir e não viam em Jesus Cristo alguém que de fato era enviado por Deus. Não viam em Jesus Cristo o Messias que eles tanto esperavam, o Salvador que eles tanto esperavam. Depois o versículo 12 nos diz: porém alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Cada ser humano foi criado por Deus, mas somente quem crê em Jesus Cristo e quem o recebe, Deus o torna seu filho e sua filha. E João ele vai trabalhando essa questão ao longo do seu evangelho. Há pessoas que creem nesse Jesus Cristo e há pessoas que não creem. Por exemplo, em João 3, Jesus teve um encontro e uma conversa com Nicodemos, que era um fariseu, alguém que conhecia muito bem a palavra, e ele era descendente dos judeus. Porém, ele não via e não reconhecia Jesus como alguém enviado por Deus. Do outro lado, em João capítulo 4, capítulo seguinte, Jesus encontrou uma mulher samaritana na beira do poço. Mas aquela mulher, ao fim da conversa e do diálogo, ela reconhece Jesus como alguém enviado por Deus, como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus. E lá nessa região também muitas pessoas passaram a crer. Então João trabalha essa questão, vai nos apresentando isso também ao longo do seu evangelho. Algumas pessoas creem, outras não creem. Mas aquelas que creem em Jesus Cristo, Deus as torna seus filhos e suas filhas. O versículo 14, João escreveu: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de graça e de verdade. A palavra se tornou um ser humano. O que ele está querendo dizer é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, na verdade, Deus se torna um ser humano. Ele entra na nossa realidade, ele se torna carne. Deus se torna um ser humano, ele se torna carne. Osso, carne e sangue. Jesus é de fato um ser humano. E quando a Bíblia fala dessa palavra, da carne, ela fala também da fragilidade humana, da nossa transitoriedade e também que nós estamos sujeitos à morte. Portanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra que veio, que encarnou nesse mundo, também está sujeito às coisas que nós estamos sujeitos. Também ele estava sujeito à morte. Deus se fez carne, ele se tornou como um de nós. Ele desceu, veio ao nosso mundo. E isso é uma graça, isso é um presente dele. Isso nos vem de cima para baixo. A encarnação de Jesus Cristo nos mostra a solidariedade plena com a nossa vida humana. Ele assume a nossa existência. Isso, de fato, é um ato de amor que Deus demonstra para nós, seres humanos, para toda a humanidade. Depois, o restante do versículo, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Quando fala que morou entre nós, lembramos talvez no Antigo Testamento os momentos em que Deus morou ao meio do povo. Na tenda do tabernáculo, quando eles estavam no deserto, depois também no templo de Jerusalém, mas agora Deus habita conosco através de Jesus Cristo, o seu Filho. O versículo continua: morou entre nós, cheio de amor ou graça e cheio de verdade. Verdade é algo sólido, é algo no qual nós podemos confiar, é algo no qual nós podemos depositar toda a nossa confiança e a nossa vida. E aqui, portanto, João nos fala que Cristo, que veio ao mundo, que habitou entre nós, ele é a verdade e que nós podemos confiar nele. E essa verdade, Jesus Cristo, não nos decepciona. A outra parte do versículo 14 está escrito: e nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Portanto, num primeiro momento, ele se tornou carne, se tornou como um de nós, um ser humano, mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo Deus. A sua natureza continua sendo divina. Jesus Cristo é 100% humano e 100% divino. E depois, no versículo 18, o João escreveu: ninguém nunca viu
a Deus. Somente o Filho, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é de fato Deus. Ninguém nunca viu a Deus. E isso acontece porque Deus, ele é santo, ele é tão puro que ninguém pode vê-lo. Nós, seres humanos que somos pecadores, se nós víssemos a Deus, nós morreríamos no mesmo instante. Por isso ninguém nunca, jamais neste mundo, viu de fato a Deus, a não ser Jesus Cristo, esse que veio até nós, e ele veio nos mostrar quem é Deus. Quando o final do versículo nos fala que esse Filho, Jesus Cristo, foi quem nos mostrou quem é Deus, o João usa uma palavra grega que é muito interessante. Ele usa a palavra exegese. No tempo da faculdade de teologia, nós tínhamos que fazer esse trabalho, exegese. Nós recebíamos 4 versículos aproximadamente, eram sorteados entre os alunos, e cada um tinha que fazer um trabalho que, ao fim, aquilo dava 40 páginas aproximadamente, onde nós tínhamos que estudar bem a fundo o texto bíblico original, ver o significado das palavras, a relação das palavras e o contexto onde o texto estava inserido, o contexto histórico. Era um trabalho tão aprofundado, mas tudo para trazer detalhes, para a gente conseguir compreender de fato como era o texto. Agora, então, o João afirma que Jesus é a exegese de Deus. Ele veio nos mostrar em detalhes quem é esse Deus. João, o evangelista, nos revela, nos mostra quem é Jesus. E Jesus nos mostra e nos revela quem de fato é o nosso Deus. E não há nada de oculto em relação a Deus. Tudo que quisermos saber e compreender a respeito de Deus, nós devemos procurar na pessoa de Jesus Cristo. O Natal, foi há 9 dias atrás, ouvimos, celebramos, relembramos, lemos os relatos do nascimento de Jesus Cristo, como tudo aconteceu, José, Maria, a estrebaria, o coxo de palhas. O anjo também disse: eis aqui o Salvador de vocês. E João, agora, ele nos dá um relato detalhado e aprofundado de quem é esse Jesus Cristo, esse menino que nasceu lá em Belém. Ele é um ser humano. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Jesus, como no Evangelho de João nos é apresentado, ele não apenas multiplicou pães, não apenas deu pães, mas ele é o pão da vida. Jesus não é um caminho entre muitos outros, mas ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade a qual nós podemos confiar. João, no fim do Evangelho, ele escreveu que Jesus fez muitas outras coisas, mas aquilo que foi escrito, foi de fato escrito para que as pessoas que lessem, elas crescem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Esse era o objetivo de João, escrever esse evangelho para que as pessoas crescem em Jesus Cristo e encontrassem em Jesus Cristo a vida. Portanto, Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o Filho de Deus, ele é a luz. É nele que nós encontramos a origem da nossa existência. Só encontraremos o sentido da nossa vida em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus veio, ele habita entre nós. E Jesus é o exegeta de Deus. Ele nos mostra, ele nos revela quem é este Deus. Nos mostra o seu grande amor e a sua misericórdia por cada um e cada uma de nós. Ele é o verbo, ele é a palavra. E como tal, ele também quer ser ouvido. Ele quer que nós obedeçamos a ele. Quer que nós tenhamos fé nele. Através da fé nesse Jesus Cristo, Deus nos torna os seus filhos e as suas filhas. E isso é ser comunidade, isso é ser igreja. Somos filhos e filhas de Deus. Isso acontece também no batismo, onde nós somos incluídos nessa grande família de Deus. Que assim também nós possamos crer nesse Jesus Cristo, confiar que ele é a verdade
que reconheçamos que Ele de fato é o Filho de Deus e nos revela quem é este Deus, e para que, crendo nele, também nós encontremos de fato a vida. Amém. Em resposta à palavra do nosso Deus, queremos confessar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o hino Cantai Cristãos. Convido a todos e todas para a nossa oração final. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por este dia, por esse momento especial de culto. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu imenso amor. Te agradecemos que tu enviaste teu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele habitou entre nós. Ele veio para nos salvar, Ele veio nos trazer vida, Ele veio nos revelar quem Tu és. Te agradecemos por nossa comunidade de Paraju, que completa 122 anos. Quantas histórias aqui vividas, quantas pessoas que aqui serviram e testemunharam. Continua abençoando, Senhor, esta comunidade e todas as nossas comunidades, paróquias, sínodos, que nós possamos continuar firmes na fé em Ti e Te servindo neste mundo. Pedimos, ó Deus, abençoe nossos lares, famílias, abençoe nosso trabalho, os estudos. Por este ano que se inicia, também pedimos, Senhor, continua conosco,
nos abençoando, nos protegendo, nos orientando através da Tua palavra. Intercedemos pelas pessoas que enfrentam dificuldades, dores e sofrimentos. As pessoas que estão de luto, que Tu conforte os seus corações. Dá a elas a esperança da ressurreição. Aos que estão doentes, concede-lhes a cura. Aos que se sentem deprimidos, dá força e ânimo. Senhor, quantas vidas também foram ceifadas pela pandemia do novo coronavírus. Pedimos, ó Deus, abençoa para que esta vacina proteja e preserve mais vidas. Dá consciência também à população que temos que cuidar uns dos outros. Dá consciência também às autoridades políticas da sua tarefa neste momento. Abençoa e cuida dos profissionais da saúde que se sentem também exaustos. Dá a eles, Senhor, as forças necessárias. E tudo mais colocamos diante de Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a sua paz. Assim nos abençoe, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos e todas um abençoado domingo, uma abençoada semana e também um feliz e abençoado ano novo, ano de 2021. Fiquemos na paz do nosso Deus e o sirvamos com alegria. Amém. Convosco
Se